Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar que vocês o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que vai ser proferido por mim aqui em Coronel Virgínia, de 14 a 19 de setembro. Ainda há tempo para quem quiser se inscrever. Inscrições e informações do Sr. Eduí, telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987. O programa do curso está lá na minha página www.olavodecarvalho.org. Também aqui estão formando uma turma para o curso do meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, Gugu, em Fortaleza. Contatos com Renata, 085-8652-0581. Quiserem formar turmas em Belo Horizonte e Brasília, contatos com o senhor Eduí no mesmo telefone que eu já dei. Também queria lembrar aqui que estão aí abertas as inscrições para o concurso de monografia de estudo sobre estudos políticos no site www.faroldademocracia.org. E também aqui, o meu filho, Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, vai dar um curso nas Artes Sagradas, que vai começar em 2 de setembro. Informações na página www.luizgonzagadecarvalho.com.br. Luiz é com Z. Muito bem. Aqui me chegou a notícia, é difícil chegar uma notícia boa, mas aconteceu que a terceira Vara Civil Federal de São Paulo recusou o pedido do Ministério Público Federal. Veja você, o Ministério Público Federal queria que todos os símbolos religiosos são retirados de prédios públicos, né? Aqueles famosos crucifixos que geralmente tem atrás da mesa do juiz. Quando o juiz é religioso, quando ele não quer, ele tira, né? E também Bíblias, né? Se você entrar com Bíblia num prédio público, você estaria cometendo uma infração. Essa ideia de jirico só podia passar na cabeça do Ministério Público Federal mesmo. E foi claro que foi indeferido. A juíza, na sentença, ela diz o seguinte: que é natural a presença de símbolos religiosos cristãos num país de formação cristã. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? 2. E sem qualquer ofensa à liberdade de crença, garantia constitucional, e que para os agnósticos ou que professam a crença diferenciada, aquele símbolo nada representa, a semelhança a um quadro ou escultura. É um negócio decorativo apenas. Ela tem toda a razão. E terceiro, que Estado laico não quer dizer necessariamente Estado antirreligioso. É até o contrário. Ela diz que o Estado laico foi a primeira organização política que garantiu a liberdade religiosa. A liberdade de crença, de culto e a tolerância religiosa foram aceitas graças ao Estado laico e não com oposição a ele. Assim sendo, a laicidade não pode se expressar na eliminação dos símbolos religiosos, mas na tolerância aos mesmos. É claro, mesmo porque você não pode esquecer que o ateísmo militante é uma tomada de posição, é uma corrente de opinião em assuntos religiosos. É uma espécie de teologia. Por que essa tem que predominar sobre todas as outras? Por que você vai, sob a desculpa de liberdade religiosa, você vai proibir o exercício público da religião? Quer dizer, esse é um dos muitos casos em que esse pessoal revolucionário quer inverter 100% o sentido dos textos legais e de todas as palavras. Quer dizer, já tenho demonstrado que esse processo de inversão é a natureza mesmo do pensamento revolucionário. Esse pessoal não para. Essa coisa típica de, por exemplo, você pega uma coisa que você quer atingir, que você acha que é desejável no futuro, você inventa um direito que você quer conquistar e você começa a raciocinar como se esse direito já existisse e estivesse sendo infringido. Por exemplo, aqui o pessoal alega, não, a Constituição do Estado tal,
como só admite casamento de homem e mulher, está infringindo o direito dos gays ao casamento. Falar, mas esse direito não existia, como é que um direito inexistente pode ser infringido? Aliás, não existe um só exemplo na história humana onde casamento de homem com homem fosse reconhecido. Né? Gay existe e sempre existiu. Né? Às vezes, em certos lugares, era até elegante e até obrigatório. Em Roma era obrigatório. Né? Se o imperador quisesse comer você e você não quisesse, você estava lascado, morria, era entregue aos leões. Quer dizer, ou você é comido pelo imperador ou é comido pelo leão. Não tem alternativa, tá certo? Eu não sei lá que interesses eróticos o leão poderia ter por você. Né? Realmente eu acho que ele comeria você, mas eu creio que seria por via oral. Né? E então era quase, veja, a viadagem em Roma era quase obrigatória, meu filho. Tá certo? E, no entanto, não existia casamento gay. Né? Na Grécia, ali em Atenas, aqueles discípulos de Platão ficavam aquele tempo todo naquela viadagem. Tem até no banquete, né? O velho toca lá, já está com 80 anos, né? O sujeito está cansado e vai dormir. Chega lá o Alcebiades para passar a mão no velho, pô. Quer dizer, não perdoa, né? Aquele negócio do Luiz Gonzaga, não meu filho, mas o rei do Baião, né? Apagar o candeeiro, derramar o gás. Não me respeitaram, nem eu que sou pai. Então tá lá o velho Sócrates dormindo, vai lá o outro encoxar o velho, pô. E isso era assim, era normal na alta sociedade, era elegante. E, no entanto, não tinha casamento gay. Casamento gay nunca existiu. Então como é que você pode ter a ideia de que uma coisa inexistente, hipotética, futura, utópica, é um direito que está sendo infringido? Quer dizer, é um raciocínio perfeitamente inverso. Para você um direito ser infringido é preciso que ele exista. Né? Ou, vamos supor, há um direito que às vezes não existe num determinado país, mas é reconhecido nos outros países, no mundo inteiro. Né? Por exemplo, sei lá, a liberdade de imprensa em Cuba. Você pode dizer que em Cuba a liberdade de imprensa é infringida? Tá, não porque ela seja um direito consagrado na Constituição cubana, que não é, tá, mas porque ela existe no mundo inteiro. Todos os países em volta, menos lá. Então é uma situação normal. Agora, se disser assim, existe casamento gay em tudo quanto é lugar, tá certo? E só aqui não tem. Sempre existiu, né? Ué, mas é isso que acontece? O fato é que nunca existiu. Então, do mesmo modo, esse negócio de você retirar símbolos religiosos, alegando, né, a laicidade do Estado, falar, Estado laico, meu filho, existe há 4 séculos. E ninguém tinha pensado nessa porcaria até agora. Aliás, o Estado moderno, né, ele surge exatamente para resolver o problema das guerras de religião. Né? Isso aí é só você estudar um pouco, você vai perceber. Quer dizer, a partir do momento que tem a reforma protestante, começam as guerras de religião, não só de católico protestante, mas de protestante com protestante também. Tá certo? Então aquilo, a Europa vira uma bagunça. Então daí surge a ideia de que você tem que criar uma autoridade civil que é, vamos dizer, independente dos grupos das facções religiosas e, portanto, pode arbitrar entre elas. Foi essa a ideia. Isso não quer dizer que o rei, que o governante, não tivesse uma religião, não houvesse uma religião majoritária. Não, claro que tinha. Né? Luís XIV, por exemplo, era católico, né? Assim como havia governantes protestantes. A ideia do Estado laico era a seguinte, é que o Estado não pode usar da sua força militar, policial, para favorecer um grupo religioso contra outro. É só isso. Peraí, tem alguém na linha, vamos ver quem é. Alô? Alô? Sim, Alô? sim, quem é? Alô? Quem está falando? Alô? Alô, pode me ouvir, Olavo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Alô? Olavo? Sim, eu estou ouvindo, você que não está. Ele não conseguiu, desliga essa conexão, ele tenta de novo. Isso aqui também
né, chega a notícia de que o senhor Lula, né, no evento para assinatura de atos de Brasil e Bolívia, com a presidência, aquilo lá virou um comício em favor da reeleição do senhor Evo Morales. Né? E o Lula vai lá, faz um discurso em apoio ao presidente Cocaleiro e fala usando um colar de folha de coca. Mas que merda é essa? Agora também nós temos o nosso presidente Cocaleiro. Bom, eu sempre disse para você que o nosso presidente, diretamente ou através do Foro de São Paulo, tem apoiado, né, tem dado apoio total e irrestrito à maior organização narcotraficante que já existiu na América Latina, que são as Farc. Agora, no Brasil é o seguinte, as pessoas, para elas enxergarem uma coisa que está na frente delas, você descreve para elas uma coisa que está na frente, está dentro do nariz delas, elas dizem que você é paranoico. Paranoia no Brasil é simplesmente você enxergar o que está acontecendo. Então, olha, o Lula apoia as Farc. As pessoas dizem, prove. Daí você pega lá a declaração do Foro de São Paulo dando apoio total, integral e irrestrito às Farc, assinado. Né? Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Foro de São Paulo. Eles pegam o documento e dizem, mas isso não quer dizer nada. Eu digo, uai, mas um documento escrito que está dito, eu estou dando apoio ao seguinte, não quer dizer que está dando apoio? Não, no Brasil não quer dizer. Alô, quem é? Quem está na linha aí? Oi, Alex, tudo bem? Oi, Alex, tudo bem? Comigo tudo bem, professor. Eu tenho uma pergunta de um amigo meu que ele é advogado e não sei por que ele disse que sente vergonha de ligar para o senhor. Ele disse que gostaria de conhecer melhor o seu pensamento, mas é uma discussão bem longa dele sobre... Não tem vergonha não, eu não estou pelado aqui não. É sobre a Constituição brasileira. Ele diz que, mesmo sendo uma Constituição de esquerda, né, foi feita só por praticamente partidos de esquerda, ele pergunta qual artigo ou que ponto que ele acha... desculpa, eu estou lendo a pergunta. Qual artigo ou ponto que o senhor acha que mais atrapalha o Brasil, ou se o senhor acha que a Constituição, no fundo, é boa? Era só essa pergunta, professor. Obrigado pela pergunta. Olha, é o seguinte, a Constituição, ela não é ruim. Ela assim, ela é excessiva, tem detalhes demais. Quer dizer, ela desce a detalhes que seriam, vamos dizer, da legislação civil, criminal, etc., não deveria estar na Constituição. E ela consagra esse negócio da função social da propriedade, que é um mistério. Né? Quando você coloca, né, num texto constitucional expressões de sentido elástico, quer dizer que ele quer fazer alguma coisa que ele não pode consagrar em lei, tá certo? Porque todo mundo ia ficar contra, então ele põe um nome genérico de tal modo que mais tarde ele pode fazer aquela coisa e alegar que aquilo está na Constituição. A função social da propriedade, por exemplo, consiste em você pegar aqui uma fazenda que está produzindo, está criando riqueza, que está dando emprego, entra lá, queimar tudo e dar tudo aqui para o MST não fazer merda nenhuma com aquilo. É isso? Então, isso aí é função social da propriedade. Agora, por exemplo, tem os camaradas querendo fazer um negócio que é o seguinte, você tem que atender a níveis de produtividade. Né? Se a sua fazenda não alcançou nível de produtividade 100, que eles querem, se está ali nos 80, eles tomam a sua fazenda e dão para o MST que vai reduzir a produtividade a zero. Ou seja, a exigência de nível de produtividade é só para os outros, para o MST não. O MST, que é o maior latifundiário da história brasileira, ele está fora e acima da lei. Mesmo porque ele é uma entidade que não tem existência legal. Se você quiser processar o MST, você não pode. Então o MST está acima das leis, acima da lógica, acima dos 10 mandamentos, acima da aritmética elementar. Entendeu? Ele não tem satisfação a prestar a ninguém. Ninguém. Então,
Isso aí tudo isso está dentro deste artigo que diz a função social da propriedade. Então, as coisas que tem de errado na Constituição são 2 ou 3 frasezinhas colocadas ali no meio para sacanear. Entendeu? Aliás, todo mundo sabe que tem artigo da Constituição que não foi sequer votado. O seu Nelson Jobim botou lá depois de votado o negócio. E eu quero saber como é que você faz uma coisa desta não está na cadeia. Né? Quer dizer, é a maior fraude legislativa da história humana. Quer dizer, o sujeito inventa 2 artigos da Constituição e mete lá, depois de votar, tirou da cabeça dele. Em qualquer país decente, o cara que faz isso está na cadeia. No Brasil, vira ministro da Justiça, porra. Eu não lembro que artigos são esses, não são nem artigos importantes. Mas o cara meteu lá, né, sem consultar ninguém. Então, ele virou o poder legislativo, porra. Né? Então, a Constituição precisava apenas um copydesk. Né? Tem uma frase ali que certamente eu mudaria, eu jamais deixaria passar, onde diz que o brasileiro tem direito à saúde. Você já viu uma coisa dessa? Você pode ter direito à assistência médica. A saúde não é um direito, meu filho. A saúde é um estado de fato. Ou você tem, ou você não tem. Então, quer dizer que se tem um sujeito que tem uma doença crônica e ninguém consegue curá-lo, tá certo? O país inteiro está na ilegalidade porque aquele desgraçado não obteve a saúde que ele tem direito. Você está entendendo? É incrível. O sujeito está lá com uma hemorroida, faz 32 anos, tá entendendo? E ninguém consegue curá-lo porque é um negócio misterioso ou a ignorância médica não permite, tá certo? Então, o que ele faz? Ele processa a justiça, o poder legislativo, a administração pública, todo mundo por causa da hemorroida dele. Ele diz, eu tenho direito à saúde e vocês não me dão. Você, tá entendendo? Você pode ter direito à assistência médica. Assistência médica não significa dar saúde a você, significa fazer alguma coisa em benefício da sua saúde, o máximo que se puder. Mas não pode. Só Deus pode garantir a saúde. Aliás, se Deus quisesse garantir a saúde, não haveria doença. Ele colocou a doença como uma coisa inerente à condição humana. Está lá explicado na Bíblia, pô. Quando Adão foi posto para fora do paraíso, falou, agora, meu filho, agora tu tá fudido mesmo, tá entendendo? Então vai ter doença, vai ter que trabalhar duro, vai ficar sem dinheiro, vai ter dívida, tá entendendo? O seu cheque vai voltar. Tem tudo isso. É toda essa incomodidade. Chega na hora, você vai transar, você vai brochar, passar vergonha. Tudo isso é da condição humana, meu Deus do céu. E ficar doente também. Né? Eu, por exemplo, eu nasci doente, eu não sei o que eu tinha, ninguém sabia. Fiquei 7 anos, morre ou não morre. Tá entendendo? Cada respirada que eu ia dar era um trabalho meu Deus, eu tinha que me concentrar. Peraí, respirar. Consegui. Né? Então, eu podia ter processado todo mundo, porque eu não tinha saúde. Então, tem artigos como esse, onde são falhas de redação, na verdade, né? Quer dizer, isso aí o ignorante tende sempre a escrever, a abusar da metonímia. Você acredita que metonímia é você, né, designar a causa pelo efeito, o efeito pela causa, né? Ou a parte pelo todo, né? Ou a ação pelo instrumento, né? Então, a pessoa confunde, raciocina de uma maneira elíptica, pula, né? Então, em vez de dizer tem direito à assistência médica, ele designa essa ação, assistência médica, pelo efeito que ele imagina que ele deve ter, que é a saúde. Então, ele está designando a causa pelo efeito. Isso aí é metonímio. Ignorante escreve sempre metonimicamente. Né? Espera aí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Não conseguiu a ligação. Tá, esse telefone está ruim. Então, aqui tinha o Lula, né? Telefonou para o Obama. Disse, não, aqui, senhor Obama, o senhor tem que garantir que essa ajuda que os Estados Unidos dão à Colômbia, né, não vai implicar instalação de bases americanas em território colombiano. Oh, meu Deus do céu! O presidente Álvaro Uribe já falou, não,
tem base, vai ter base americana, e aliás não vai ter só, eu não lembro quantos eles diziam, acho que eram 6, ele falou, não, nem 6, são 8. Tá certo? Um país, todo país, tem total autoridade para ceder a um governo estrangeiro quantas bases ele quiser. Os Estados Unidos têm base americana no mundo inteiro. Sabe por que não pode ter ali? Não pode porque vai atrapalhar as Farc. Então tá lá o empregadinho das Farc, seu Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? Ele só deixou a presidência do Foro de São Paulo simbolicamente, mas continua presidindo através daquele traste que é o Marco Aurélio Garcia, tá certo? Então tá lá, ele tem compromisso, ele assinou pouco antes dele ser eleito presidente em 2002, ele foi lá, assinou o compromisso de solidariedade integral às Farc, e ele está cumprindo. Tanto que qualquer vagabundo das Farc que é pego no Brasil, logo o PT inteiro se mobiliza para tirar o desgraçado da cadeia e para dar emprego público para ele. Né? E ao mesmo tempo está aqui, ameaça botar uma base americana. Assim, olha, a Farc na Colômbia já está ferrada, está encostada lá num canto. O apoio que as Farc tem na Colômbia é ser 3% do país apoia as Farc, quer dizer, são os membros das Farc que apoiam as Farc, talvez até as mães deles. Se somar eles e mais as mães, vai dar 3%. São eles que apoiam as Farc. O resto quer que as Farc morra, tá entendendo? E todo mundo está achando bom, todo mundo está gostando da administração Uribe, é o presidente mais popular da América Latina. Então, por isso mesmo o seu Lula não quer base americana lá, porque vai atrapalhar os negócios dos amigos dele, porra. Negócio que envolve, né, o seu Fidel Castro. Fidel Castro é o maior narcotraficante da América Latina, ele, na verdade, é a cabeça das Farc. Tem até um livro que nós botamos no Mídia Sem Máscara, é o livro inteiro lá. Eu esqueci o nome do autor. É um oficial colombiano, não é o Luiz Vilamarín, é outro. Esqueci. Não é o oficial colombiano, não, é um cubano. Que é o livro que chama A Máfia de La Habana. Então, está lá explicado, leiam aqui, vocês vão entender que o interesse que o Fidel Castro tem nessa coisa. Envolve também esse vagabundo desse Zelaya, você está entendendo? O Zelaya estava lá para quê? Para franquear o território de Honduras ao transporte de drogas para os Estados Unidos. Então, o Lula está preocupadíssimo. Vai acabar a mamata. Ele telefonou para o Obama. Acontece o seguinte, esse pessoal imagina cada coisa, eles não conhecem os Estados Unidos. Mas todo esse serviço diplomático brasileiro, esses comentaristas políticos, esses analistas políticos, analistas estratégicos, meu Deus do céu, isso é tudo um bando de analfabeto, inculto, despreparado, eles não sabem nem como funciona os Estados Unidos. Eles acham assim, que o presidente americano é que nem o presidente brasileiro, pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, né? A coisa não é assim. E você acha, chegou um presidente novo, mudou tudo. Eu digo, não, meu filho, tem ações de longo prazo que foram decididas, por exemplo, pelo Pentágono, 3 ou 4 ou 5 ou 10 anos atrás, e que elas prosseguem normalmente, independentemente de quem está na presidência. Essas bases militares na Colômbia, você acha que quem inventou foi o Barack Obama? Não, isso está sendo discutido há muitos anos. E já está decidido o que é para fazer, e se chegar lá o Barack Obama, tá certo? O seu Zezinho ou eu na presidência americana não vai mudar nada. O que o próprio Barack Obama vai poder fazer? Mandar parar tudo? Né? Dá uma crise, não é possível. Né? Agora, no Brasil, o Brasil sempre foi um país altamente centralizado. O Brasil até chegou a se chamar República Federativa por engano, porque a federação nunca existiu no Brasil. Né? Os estados aí no Brasil foram criados pelo governo federal. Aqui é o contrário, os estados existiam antes do governo federal, eles constituíram o governo federal e eles se reservaram a si próprios muitos direitos. O governo federal não tem o direito de se meter lá. Então isso é federação. Agora, quer dizer, por exemplo, vou te dar um exemplo. Essa política econômica do Barack Obama. Já tem vários estados que disseram, não, nós não queremos. Nós não vamos seguir isso aí. O que o Barack Obama pode fazer? Pode chupar o dedo, tá entendendo? Pode roer o pé da mesa. É isso que ele pode fazer. Aqui ainda tem democracia, gente. Vocês não sabem como é que é isso? Eu acho que chega lá o presidente, todo mundo tem que dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ó, que é isso, pô? Isso é só no Brasil.
Agora, o Brasil é um sistema imperial, quer dizer, o presidente é um verdadeiro imperador, né? Ele manda, faz e acontece. Daqui a pouco vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando tem aqui um artigo que saiu, até saiu no Jornal do Brasil, um artigo assinado por um diplomata, eu não estou nem achando aqui tanto papel que eu já fico até confuso, né? Mas tem um diplomata brasileiro que escreveu um artigo no Jornal do Brasil, dizendo, vou ver se acho o nome do cidadão aqui, dizendo o seguinte, por exemplo, quando o Lula, né, perdoa dívidas da Colômbia, né, ele faz isso com que direito? Tá certo? Quer dizer, ele está usando aqui, Márcio de Oliveira Dias. Veja aqui. Olha aqui, mais um episódio fosco na história das relações econômicas e diplomáticas brasileiras para a capitulação da chancelaria nacional às descabidas exigências paraguaias sobre Itaipu. E aí vai, né? Daí ele pergunta, quer ver? Olha aqui, é nesse ponto que eu faço uma pergunta que já fiz sem obter resposta convincente a políticos e juristas. Com que base legal o presidente, diretamente ou através de um ou de ambos seus ministros das Relações Exteriores, perdoa dívidas de países para com o Brasil, aumenta o valor de pagamentos brasileiros estipulados em tratado? Em suma, haja seu bel prazer, como se os recursos e o tesouro da nação fossem de sua propriedade pessoal. Pois ele não pode fazer isso. Quer dizer, essas coisas que ele tem. Ele foi eleito lá para, né, ajudar a Bolívia, o Paraguai, e ele diz claramente: o Brasil tem uma dívida com esse país. Todo dia falou: nós temos que ajudar o Paraguai porque teve a guerra do Paraguai. Ô porra, quem começou a guerra foi o Paraguai. Então o sujeito invade o seu país e depois ele perde a guerra e você é obrigado a ajudá-lo. Ora, porra! O Paraguai que teria que ajudar nós. Você agrediu, você tem. Ora, assim foi na Primeira Guerra, mas a Alemanha começou a guerra. Né? Daí, quando a Alemanha perdeu, quem é que tem que pagar a indenização? Nós temos que pagar a indenização à Alemanha porque nós ganhamos a guerra? O que é isso? Quer dizer, é o vencedor, né? A parte agredida e vencedora é que tem que pagar a indenização para outra. Por contrário, a Alemanha que tem que pagar a indenização, porra. Claro que os caras exageraram, é verdade que exageraram. Né? Tomaram tanto dinheiro da Alemanha, que no fim os alemães se revoltaram e botaram lá o Hitler, né, para virar tudo de cabeça para baixo. Eles exageraram, mas que era direito deles, a indenização é claro que era, porra. Vocês começaram a guerra e se ferraram, problema seu, quem vai ter dó de você? Né? Existe esse negócio entre estados, agora, né, os estados agora viram almas humanas, né, que tem que praticar a caridade para com outros estados. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim. Olavo, tudo bom? Tudo bem? Aqui é o Luiz Guilherme, de Campinas. Tudo bem, Luiz Guilherme? Seguinte, Olavo, há 4 anos, o senhor escreveu um artigo chamado Da Ignorância à Maldade. O senhor falava do plano A, que era dominar a sociedade, o plano B, que era entregar alguns bodes expiatórios, né, para salvar a aura do Lula, e o plano C, até vou ler aqui, salvar ao menos a reputação do esquerdismo como tal, apresentando a corrupção petista não como uma implementação lógica de uma estratégia de conjunto, e sim como uma traição aos velhos ideais da esquerda, e transferindo para algum outro partido secundário o encargo de posar como nova encarnação moral e dos bons sentimentos. Isso ele cita logo abaixo. Então é isso que eu ia perguntar. A Marina Silva é exatamente o plano C, não é? Exatamente. Quer dizer, você põe um partido no poder. Agora, o que importa não é partido, não é denominação, gente. A esquerda, não só no Brasil, como na América Latina inteira, como ela é no mundo inteiro, ela é uma organização unitária. É claro que ela tem suas facções, tem suas divisões internas, etc. Mas na hora que a coisa aperta, eles sabem criar uma estratégia unificada e agir. E essa estratégia unificada implica a diversificação das aparências. Quer dizer, você ter vários instrumentos de ação, os quais podem parecer contraditórios entre si.
Então é o seguinte, a esquerda no Brasil é essencialmente o velho Partido Comunista Brasileiro, né? Então, eles não, no tempo do regime militar, inventaram o PT, tá certo? Que era para parecer uma oposição dentro da legalidade. O PT não jogava bomba em ninguém, tá certo? Não fazia terrorismo, tá certo? Então, naquela hora, o governo militar achou, que alívio, que bom, né? Nós vamos, não queremos gente como esses malvados terroristas, nós queremos gente como Lula, tá certo? Que só faz greve, só quer aumentar o salário e tal. Então, mal sabia da articulação do Lula, do PT com toda essa gente. Quer dizer, você acha que a esquerda é boba de apostar, é como diz, botar todos os ovos numa cesta só? No momento em que eles estavam começando a guerrilha, naquele mesmo momento já estavam começando a aplicação da estratégia gramsciana, que é a penetração lenta e pacífica, né, em todos os órgãos da cultura, da administração pública, da mídia, etc, etc. E, ao mesmo tempo, criaram uma organização de massas para fins publicitários, que foi o PT. Agora, depois que você põe o PT no poder, fala, o PT se queimou, o que a gente faz? A gente joga fora o PT, a gente continua no poder do mesmo jeito, porra. É a mesmíssima coisa. Você quer apostar? Se a dona Marina foi eleita presidente, vai estar cheio de petista no ministério dela. E vai ter verba para petista, e verba para o MST. Porra, quem é que não sabe? Essa gente é tudo parente, porra. Então esse aí que é o plano C. Queimou, Olavo, deixa... queimou a reputação do PT. Não tem importância, nós trocamos de nome, porra. Diga. Olavo, então, eu só queria... Bom, eu vou desligar aqui, mas primeiro eu gostaria de agradecer pelo seminário de filosofia, eu sou aluno e o curso está muito bom, a aula de sábado foi magnífica. Obrigado, obrigado. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais dessa questão da Marina Silva sobre ela e sobre as chances dela ser eleita. Obrigado, Olavo. Tenha uma boa noite aí e até a próxima. Obrigado, obrigado. Olha, eu sinceramente eu não sei como avaliar, né, as chances dela. Pode ser que a esquerda inteira, se vê que não dá para eleger a tal da Dilma, né, apostar na Marina. Eles têm que botar alguém lá, tem que ter alguém, tá entendendo? Atualmente no Brasil só tem um movimento político que é a esquerda. Então, virou aquele negócio, aquele antigo ditado, né? As moscas mudam, mas a merda é a mesma. É assim vai ficar. E se eleger o seu Zé Serra, vai ser exatamente a mesma coisa. Olha, vou dar um exemplo aqui. Seu Zé Serra, né? Então, o partido dele, o PSDB, está oferecido à população como alternativa de direita. Quer dizer, é a direita da esquerda, evidentemente. É um partido social-democrata, etc, etc. Então, chega lá o seu Zé Serra e proíbe o fumo. Você não pode fumar mais de parte alguma. Ao mesmo tempo está o outro homem do PSDB, o seu Fernando Henrique, dizendo que tem que liberar a droga. Eu digo há anos, esse movimento anti-tabagista é promovido sempre pelas mesmas pessoas e grupos que apoiam a liberação de drogas. Então, isso aí é uma operação, vamos dizer, de mutação do vício. Você está entendendo? Então, o cigarro não estupidifica ninguém. Aliás, o cigarro ajuda a pensar. O cigarro faz bem para o cérebro, tá certo? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Dr. William Campbell Douglas, né? Os benefícios do tabaco para a saúde, inclusive para o coração. E estou eu aqui com 62 anos, impávido, colosso, todo mundo da minha geração já teve infarto, ponto safena, operação de hemorroida, problema na próstata, pressão alta, todo mundo morrendo. Olha a cara do doutor Drauzio Varela, parece um cadáver, tá, né? E estou eu aqui impávido, colosso. Já viu aqui a minha carinha sem ruga aos 62 anos? Porra, né? Trabalhando 15 horas por dia, tem horário para dormir, né? Então, o cara vem me dar lição de saúde? Vão a merda vocês todos, né? Deixa eu não, professor, estou preocupado com a sua saúde. Eu quero ver você com a minha idade. Porra! Então, peraí, eu só acabou de explicar um negócio aqui, já entrou outra pergunta. Então, bom, tudo bem, vamos lá, vai. Alô, quem é?
Oi, boa noite. É Fernando aqui de São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: o que o senhor acha da possibilidade, só voltando um pouquinho um tema que o senhor já abordou hoje, que é o Álvaro Uribe tentar um terceiro mandato na Colômbia? Se o senhor é favorável ou não, ou se isso vai dar munição, na verdade, para a esquerda criticar os conservadores. Está vendo? Vocês falam do Chaves, mas também o Uribe também quer tentar mais um próximo mandato, mais uma reeleição lá na Colômbia. O que o senhor acha disso? Ué, o Chaves, né, já virou presidente eterno. É isso. Então, qual é o problema do terceiro mandato? Eu não vejo problema do terceiro mandato nem para o Lula. Você pode mudar a Constituição. O que houve em Honduras é o seguinte: a Constituição hondurenha não permite propostas de mudança constitucional em período eleitoral, que foi exatamente o que esse vagabundo de lá está tentando fazer. Agora, se o cara, Entendi. 3, 4 anos antes da eleição, quer fazer um plebiscito, qual é o problema? Você não pode dizer que o plebiscito feito pelo próprio Hugo Chávez foi ilegal. Não foi ilegal. Foi ilegal o resultado, que aquelas maquininhas tudo pertence ao Hugo Chávez, então dá o resultado que ele quiser. Isso é que foi ilegal. Mas a realização do plebiscito em si não foi ilegal. Agora, em Honduras foi, porque a Constituição é muito clara. Não há propostas de mudança constitucional em período eleitoral. E foi exatamente o que o cara fez, 3 meses antes da eleição. Vamos fazer um plebiscito e mudar porque eu gostei do negócio aqui e não quero ir embora. Entendeu? Então, Tá bom, quem vai professor. fazer plebiscito para o Álvaro Uribe, para mudar a Constituição? Ué, que façam, não tem problema nenhum. Também, eu estou falando, do próprio Hugo Chávez não foi ilegal em si. Eu sugiro que na Colômbia, né, não vai haver essa manipulação de maquininha. Porque é gozado. Entendi. O cara que é sócio da fábrica das maquininhas, que é o Jimmy Carter. O Jimmy Carter foi mandado lá como fiscal da idoneidade do plebiscito venezuelano. Vê se pode, rapaz. Vocês mandam logo o Jimmy Carter, professor, o maior puxa-saco de comunista que existe. Pois é, foi o pior presidente americano que já teve. Saiu de lá quase cuspido. O professor Olavo, o senhor tem algum palpite por que o liberal americano gosta tanto de bandido latino-americano? O senhor tem algum palpite por que essa paixão mórbida que eles têm por bandido latino-americano? Será por revolucionários como Che Guevara, como o próprio Chaves? É um negócio assim que eu não consigo entender isso, professor. Tem o país deles. Olha, aqui tem um cidadão chamado Jack Wheeler. O Jack Wheeler é um caçador, explorador, montanhista, aventureiro, e é um grande psicólogo, né? E ele escreveu a teoria que é o medo do mal-olhado. Então, como é que é isso, professor? É o medo do mal-olhado. Quer dizer, você vê como o sujeito odeia você, né? Você imediatamente você cai de joelho na frente dele, porque você acha que o que ele pensa de mal de você vai fazer mal. Ai, meu Deus. Você vai cair da escada, você vai ser atropelado, você vai ter uma hemorroida. Então você já começa a puxar o saco dele imediatamente. E ele acha que esse pessoal aqui dessa elite americana é tudo assim. Eles dizem, os caras querem matar a gente. Eles não vão conseguir matar, mas de tanto eles pensar mal de nós, a gente vai cair da escada. Então vou começar a puxar o saco deles imediatamente. E eu acho que ele tem razão. Porque tem muito cara aqui que não tem nada de comunista, é totalmente contra o comunismo. E, no entanto, puxa o saco desses caras, que é uma coisa de louco. O próprio Jimmy Carter. Né? E o próprio Barack Obama é uma continuação do governo Carter, de certa forma, né, professor? O Barack Obama ele é um Jimmy Carter piorado. Mas muito, muito piorado. Por quê? Você não pode dizer que o Jimmy Carter é comunista, mas você pode dizer que o Barack Obama é comunista sim. O Barack Obama foi militante do Partido Socialista. Ele negou. Ele na campanha falou, jamais pertencia ao Partido Socialista. No dia seguinte apareceu aqui sua carteirinha, desgraçado. Segundo, o Barack Obama, toda a carreira dele foi financiada por dinheiro árabe. E por que você acha que eles vão dar tanto dinheiro? É possível que um príncipe saudita descobre lá no Havaí um sujeito desconhecido chamado Barack Obama e dá dinheiro para ele. Nossa. Não é possível uma coisa dessa. Então, alguma ligação tem. Isso tem que ser investigado. Terceiro, o Jimmy Carter, por pior que ele seja, o Jimmy Carter é um lixo. Você sabe quem é o Jimmy Carter. Ele é filho do seu fulano, dona fulano, nasceu no dia tal, número
na rua tal, número tal, está aqui os documentos dele. Você sabe tudo da vida do Jimmy Carter. Da vida do Barack Obama não se sabe nada. Nada. O que ele conta na biografia dele, na autobiografia dele, Dreams of My Father, é tudo mentira. Né? Durante a eleição, o pessoal viu, olha aqui, vocês ficam duvidando que ele nasceu no Havaí, tem aqui, né, o anúncio do nascimento publicado no jornal, no dia do nascimento, na semana do nascimento. Bom, resultado. Está lá o anúncio, né? Seu fulano, dona fulana, rua tal, número tal, tiveram um filho. Não diz nem onde o filho nasceu. Quer dizer, isso não prova que nasceu no Havaí, evidentemente. Né? Quando foram investigar, o seu Barack, né? Barack pai e Barack mamãe jamais moraram naquele endereço. O anúncio é fake. Não o anúncio, o conteúdo do anúncio é fake. Ou seja, tudo que se vai investigar da vida do Barack Obama, descobre que era mentira. Se você duvida do cara, isso é um pecado, isso é racismo, isso é preconceito. Ele quer dizer, se você desconfia do cara só porque ele mente, né, habitualmente, ele tem o hábito de mentir, então você é mau, você é racista. Quer dizer, até parece o seguinte, que a gente duvida do Barack Obama porque é preto. Não, meu filho, a gente duvida do cara porque ele é mentiroso. Você está entendendo? Se fosse a Branca de Neve e contasse essa história que ele conta, ninguém ia acreditar, porra. Ô, professor Larro, É. e como é que está a repercussão? Parece um pouco esse bloqueio midiático em torno, essa blindagem midiática em torno do Obama está caindo um pouco, porque até que aquele pôster do Barack Obama, caracterizado como Coringa, escrito socialismo embaixo, está sendo bem divulgado, até já vi em vários sites esse pôster aí, né? Nos posts também, inclusive. A lenda do Barack Obama? O Barack Obama é assim, é aquele filme Dama por um Dia, você está entendendo? E você pega o sujeito, dá um banho de loja nele, fica todo bonito, no dia seguinte todo mundo quer dar um pé na bunda dele. É o que está acontecendo aqui. Ele tinha apoio de 82%, já está em 45%. Nunca houve uma queda tão rápida. Você viu, o próprio Jimmy Carter, que terminou a gestão dele com 20% de apoio, ele levou 4 anos para chegar nos 20%. O Barack Obama vai chegar em 20% daqui a 2 meses. Porque ele chegou de saúde, que é uma monstruosidade. Eu com essa ideia idiota do estímulo, vamos botar dinheiro do Estado, então, gerar emprego. Não gerou nenhum emprego. Ao contrário, o desemprego está crescendo cada vez mais. Quer dizer, o sujeito leu John Maynard Keynes. Todo mundo sabe, John Maynard Keynes é fake. Aquilo não funciona, tá entendendo? Não funciona. Não tem nenhum país em que você tenha aplicado a economia keynesiana e tenha dado certo. E ele vem de novo com essa mesma história. Economia keynesiana é desculpa para fazer do Estado um cabide de emprego, para dar emprego para todo mundo, para dar dinheiro para os cupins. Como, por exemplo, a ONG Acorn, né, que distribuiu o título de eleitor falso durante a campanha. O Barack Obama, no segundo dia de mandato, assinou lá um negócio dos 5 bilhões para a Acorn. Só isso já seria motivo de impeachment. Então, a política do Barack Obama é pegar o dinheiro do Estado, distribuir para os cupincha dele, tá, e encher de comunista no governo, comunista e terrorista no governo, e destruir os Estados Unidos. A ideia dele é essa, ele odeia os Estados Unidos, meu Deus do céu, a coisa mais óbvia do mundo. Aqui, né, várias empresas fizeram a campanha, retiraram a patrocínio do Glenn Beck porque ele disse que o Barack Obama é um racista que é contra a cultura branca. Digo, mas o Barack Obama diz isso no livro dele, porra. Ele chega na Europa, ele fica horrorizado de que lá é cultura branca. Ai, meu Deus do céu. Durante 2000 anos não tinha nenhum preto lá. Como é que você queria? Chegar lá, tem arte africana no Museu do Louvre. Né? Você chega lá na Catedral de Chartres, né? É puro estilo africano. É isso que você queria? Não, mas ele fica indignado. Que no lugar de população branca tem cultura branca. Raios. Eu chego no Japão e fico indignado. Porra, aqui só tem negócio japonês? Que discriminação, coisa horrorosa. Né? Ele tem raiva disso. Então ele é mesmo um racista que tem ódio da cultura branca. Daí várias empresas, inclusive a fábrica de queijos Sargento, eu adorava os queijos Sargento, retirou o patrocínio do Glenn Beck. Não como mais queijo Sargento, pode enfiar o queijo daquele lugar. Que absurdo. Peraí, tá bom, professor. Muito obrigado, boa noite, professor. Obrigado eu.
Obrigado, tchau. Eu estou falando aqui, você tira o PT e põe lá o PSDB, né? Daí você, nós nos livramos do PT. E chega lá o PSDB vai fazer a mesmíssima coisa que o PT estava fazendo. Porque o próprio Fernando Henrique já declarou, não há diferença ideológica entre nós, PT e PSDB, há apenas disputa de cargo. Disputa de cargo, meu filho, existe até dentro do Partido Comunista. Você pega lá o Partido Comunista da União Soviética, está cheio de disputa de cargo o tempo todo, um puxando o tapete do outro. Agora, todos dentro da mesma estratégia. Tanto que já está aí o Fernando Henrique dizendo que precisa liberalizar a droga, porra. De liberalizar a droga para quê? Para legitimar a posição das Farc e transformar esses bandidos que já mataram 30 mil pessoas e mantêm 7 mil sequestrados em cativeiro. Depois de ter feito tudo isso, eles vão ser premiados. Eles viram um partido político que chega à presidência da República, em vez de ir para a cadeia ou para o pelotão de fuzilamento, como seria certo. Peraí, quem está na linha aí? Alô, Olavo? Eu? Aqui é Eduardo Paiva, tudo bem? Eduardo Paiva? Isso. Tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Faça. Olha só, eu queria saber se você já leu alguma coisa em algum lugar, de algum país que tem uma lei que dá um direito ao cidadão, e se o cidadão tem esse direito, ele é punido? Se o cidadão fizer o quê? Eu não entendi a sua frase. Se o cidadão exercer o direito que ele dá, ele é punido. O direito de? Um direito qualquer direito. Bom, isso aí por definição isso não pode acontecer, mas no Brasil acontece. Exatamente. Você exerce um direito, você é punido por ele. Por exemplo, você já ouviu falar da lei seca no Brasil? Sim. Se o policial te para na rua, te revista... A lei seca no Palácio do Planalto. Você não pode dirigir automóvel, você pode ter bebido um copo de cerveja. Mas esse desgraçado pode dirigir o país cheio de uísque na barriga. Então aplica lá no Palácio do Planalto, porra. Mas o detalhe é o seguinte, a lei diz que você é obrigado a se submeter ao bafômetro. Mas se você não aceita fazer o teste, o policial pode confiscar o documento e o teu automóvel imediatamente, sem você ter cometido crime nenhum. Pois é. É claro que isso aí é inconstitucional, é ilógico, é absurdo, mas no Brasil passa tudo. No Brasil tem duas leis contraditórias. Tem a lei de que você não pode falar mal dos gays, aí você está discriminando. Por exemplo, em São Paulo, você falar mal de um gay, você é multado, né? E tem a lei do ultraje a culto, que você não pode atrapalhar um culto religioso. Então, as duas leis se contradizem. Porque está lá o Papa falando, vocês não podem dar, porque na Bíblia é pecado, daí levanta o gay e xinga o padre, né? Então, estão os dois na ilegalidade. E o pior, Flávio, o pior é que a maioria das pessoas acha que isso é normal. Mas é um negócio conservadoras. O brasileiro não acredita em realidade, você está entendendo? Ele não acredita que exista uma realidade, ele só acredita que existe o desejo dele. Acredita que o mundo é plástico e que tudo é possível desde que você invente uma lei, né, que decreta aquilo. Então, por exemplo, agora, né, as coroas de 45 anos passam a ter 25. Tá certo? Imediatamente o que acontece? Os peitinhos voltam para o lugar, né, as rugas desaparecem. Eles acham que é possível isso. Então isso aí é um voluntarismo absolutamente psicótico. Por exemplo, você pega o brasileiro, analisa e fala, tal política assim, por lei de causa e efeito, vai produzir tal e qual resultado, né? Eles não acreditam, eles acham que se você fizer pensamento positivo, não vai, né? Por exemplo, entrega toda a terra para o MST. Eu digo, o MST nunca vai produzir nada. Né? Não deve fazer do MST. Quem tomava aquela pinga morria. Tem um sujeito meu que ele tinha comprado uma pinga, né, de altíssima qualidade, né, e guardou lá. Daí foi o irmão dele, sacanamente, tomou toda a pinga dele e trocou por pinga do MST.
O cara tomou a pinga do MST e foi para o hospital. Entendeu? Então, isso é o máximo que eles conseguiam produzir. Então, você quer destruir a agricultura brasileira, que é a base da economia brasileira, entrega para o MST. E, no entanto, os caras continuam entregando, porra. Todo esse florescimento enorme que teve ali na zona do Mato Grosso, Goiás, foi numa região que era do MST, era tudo do MST, o MST foi lá, não fez merda nenhuma, não foi capaz de explorar, e fez? Vendeu. Então os agricultores do Rio Grande foram lá e compraram, e hoje a prosperidade do Brasil depende disso. Tá aí, para isso que serve o MST. Agora, a lei quer que seja o contrário. Então, quer dizer, você modificar, né, o mundo pela lei, revogar as leis da lógica elementar, né, revogou a aritmética elementar, revogou a álgebra, revogou os 10 mandamentos, revogou a teoria da relatividade. Pô, é tudo por lei agora. Então, é uma Olavo, de realismo, onde as pessoas não acreditam que existe a realidade objetiva. mas o pior é que a maioria das pessoas concordam com isso. Como é que um país pode ter... um problema cultural. É. Quer dizer, um pessoal que... Olha, o conde Hermann Kaiserling, um filósofo, viajava o mundo, era um homem muito rico, viajava o mundo inteiro, escrevia um livro de viagem em cada lugar que ele ia. Quando ele esteve no Brasil, ele falou o seguinte: olha, todo lugar que eu vi, quando as pessoas imitavam alguém, é porque elas queriam se tornar iguais a essa pessoa. Mas no Brasil, não, as pessoas se contentam com a imitação. Então, o que quer dizer isso? É um povo que vive na fantasia. Entendeu? Você não está enganando ninguém, está enganando só a si mesmo. E está contente, porque está se enganando a si mesmo. Tá difícil. Então, o Brasil tá difícil. O Brasil tá muito é. difícil. Mas obrigado, Olavo. Assim, no mundo inteiro, os garotos quando tocam punheta pensando na mulher, porque pretendem comer aquela mulher algum dia. No Brasil, não. Basta a punheta. Então, você está contente de pensar. Ele pensou que ele transou com a Sharon Stone, ele já está satisfeito. Então, é por isso que não vai para frente, tá entendendo? Quer dizer, é uma cultura de gente irrealista. O Brasil tá muito complicado. Alô? Estou falando do negócio das drogas. O México acabou de legalizar a posse das drogas. Ora, se você legaliza a posse, né, como é que você vai criminalizar o tráfico? Quer dizer, é uma coisa que você pode comprar, mas não pode vender. Você cria uma situação de contradição jurídica que mais tarde vai ser resolvida mediante o quê? A legalização do tráfico, é óbvio. Alô, quem é? Alô, Vitor de Boston? Vitor, tudo bem? Tudo joinha, Olavo. Eu vi uma reportagem agora no Fantástico, nesse domingo, sobre um cara que foi preso, um judeu ortodoxo que foi preso, chegava na carceragem lá em São Paulo, raparam a barba dele e tal. Aí a Globo mostrou isso. Cara? Mas tudo bem, que isso foi um... São símbolos religiosos, não pode. Ali a cadeia prende o público. Você entrou aqui com essa barba de judeu ortodoxo, nós vamos rapar você. Vamos mandar você para depilação. Sim. Então, a Globo mostrou indignação, houve lideranças judaicas que mostraram indignação quanto ao fato, mas o que eu pergunto é o seguinte: será que depois de toda essa imparcialidade que a Globo tem quanto à cobertura da guerra, no conflito de terra na Palestina, quando o próprio presidente do nosso país tem o Fórum em São Paulo que reúne as lideranças que dão apoio aos terroristas no mundo todo, os judeus, o pessoal da comunidade judaica no Brasil, eles estão inocentes em pensar que isso não aconteceria, ou eles são suicidas maliciosos? Vamos falar em português, claro. Olha aqui. A comunidade judaica está cheia de traidor, de filha da puta. Olha, tem 3 entidades que vivem de puxar o saco dos seus inimigos. As entidades são os Estados Unidos, a Igreja Católica e a comunidade judaica. Aparece um inimigo, o cara querendo ferrar com eles, imediatamente uma boa parcela dessa comunidade se apaixona pelo cara. Você quer destruir a Igreja Católica, no dia seguinte aparece um monte de padre falando bem dele. Você quer matar tudo quanto é judeu, no dia seguinte aparece um monte de judeu votando nele. Mas não votaram aqui em Barack Obama. 72% dos judeus dos Estados Unidos votaram em Barack Obama. Para no dia seguinte descobrir o óbvio. Ele é contra Israel. Fala, porra! Quem é que não sabia? Só vocês não queriam enxergar.
Quer dizer, esse é um problema boiolice universal, você está entendendo? E realmente, como você falou, isso se estende a todas as religiões, né? Porque, por exemplo, quando o Papa foi ao Brasil, a representante da Igreja Católica brasileira foi a Ana Maria Braga. Uma mulher que tem mais crença ela tem tudo quanto é tipo de crença, acredita em budismo, acredita em macumbaria, acredita em tudo quanto é coisa, É e foi lá para... apostólico macumbeiro, é isso mesmo, é. Agora, por que não existe ninguém que vai lá e denuncia isso aí? Isso é mesmo, será? Não, você vê que nos últimos 30 ou 40 anos, a partir da hora que a mídia ocidental foi unificada, quer dizer que 5 ou 6 empresas tomaram conta de tudo, a mídia toda virou manipulação. Não é a mesma coisa você ler um jornal hoje e você ler um jornal de 30 anos atrás. 30 anos atrás havia distorções, é claro, tal, mas, na média, né, você conseguia ter uma visão do que estava acontecendo na sociedade através da mídia. Hoje você não consegue mais, porque o controle e a manipulação são totais. Tá certo? E essa mídia unificada, e mais empresas de propaganda, estão criando, vamos dizer, um tipo de cultura que é para deixar as pessoas covardes mesmo. Veja, aqui nos Estados Unidos você não pode tomar um copo d'água porque a água está cheia de hormônio feminino, porra. Resultado, a contagem de espermatozoide no saco dos americanos é hoje 50% do que era 30 anos atrás. Veja que coisa terrível. E, ao mesmo tempo, todo lugar, a cultura da boiolice. Né? Por exemplo, essa coisa da saúde. O sujeito com mania de saúde, ele se torna imediatamente um covarde. Você toda hora tem que estar... você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar da sua saúde. Isso aí destrói as pessoas, meu Deus do céu. Um homem saudável jamais pensa nisso, tá entendendo? Às vezes tem um ditado francês que a saúde é o silêncio dos órgãos. Quer dizer, eles não falam, eles não dão palpite. Você vai fazendo as coisas que você quer, você não pergunta o que seu fígado, o que seu coração, o que seu pulmão acha. Se eles começam a dar muito palpite, é porque você já está doente. E se você começa a pensar muito em saúde, você já está doente. Então, vamos dizer, é a propaganda universal da boiolice. Isso acaba pegando. Então, o boiola, ele é um sujeito que ele tem uma atração mortal pelo inimigo. Porque ele fica com aquela atitude feminina. Bateu em mim é porque ele deve gostar de mim. Você tá entendendo? A vida é assim, pô. Tem essas mulheres que estão na rua apanhando o marido, né? Tá dando um cacete. Daí você entra lá, vai interferir, vai ajudar ela fica indignada com você. Diz, o marido é meu, ele tem o direito de me bater. Pô, as pessoas estão tudo ficando assim. Os judeus também. Né? Os árabes são meus, eles têm o direito de me bater. Você é tudo louco, porra. E a gente tem que fazer uma campanha, mas pela restauração da testosterona. Tem uma crise universal de testosterona. Não é figura de linguagem, gente. Não é figura de linguagem. A testosterona está acabando. Tá certo? Então, evidentemente, a coragem, por exemplo, no Brasil, a coragem é considerada uma coisa indecente. Se você é um cara corajoso, você é um escândalo. Porque nós tudo aqui somos boiolas. Se você não é, né? Então você está destoando, você está estragando nosso brinquedo aqui. E olha aqui, nos Estados Unidos, os judeus têm uma posição muito boa. Eles estão bem na sociedade, eles ganham dinheiro, daí começa a virar socialite, etc, etc. Já estraga a cabeça do cara, você está entendendo? Agora, uma coisa é você ser judeu em Nova York, tá cheio de dinheiro. Outra coisa é você estar lá em Israel levando bomba, que os caras jogam bomba o dia inteiro. Então você pensa, aqui tá legal, tá, no meio desse esquerdista chique, é tão gostoso, tão bonito isso aqui. Israel que se foda. É assim que eles pensam, porra. Então, olha, você vê o tamanho de Israel e você vê o tamanho dos países árabes em torno. Eu lembro sempre aquele negócio do Ortega y Gasset quando pediram para ele dar um conselho aos jovens espanhóis. E ele disse, prestad noblemente vuestro auxílio a los que son los menos contra los que son los más. Então, é só você ver o tamanho de Israel, ver o tamanho dos outros, tem que defender Israel de qualquer jeito. Mas de qualquer jeito. E se o judeu não defende, a gente defende, porra. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô? Acho que falhou. Agora está aqui o FHC dizendo, é impossível imaginar um mundo sem drogas. O FHC,
Existe mundo sem crime? Hã? Vamos legalizar o crime, porra. Caraca. Existe mundo sem safadeza? Não. Então vamos legalizar tudo quanto é safadeza, porra. Né? Existe mundo sem mentira? Como, por exemplo, você está dizendo? Né? Parece que está dizendo a verdade, mas só para passar uma mentira. Então vamos legalizar isso aí. Não precisa mais dizer a verdade, porra. Peraí. Ih, nosso tempo acabou. Hoje passou rápido. Tinha tanta notícia aqui. Então, né? Ó, só para acabar. Presta atenção nesse negócio. O Jorge Soros investiu 800 milhões na Petrobras, 2 dias depois descobriram uma reserva de petróleo, não sei o que, no pré-sal, que eles já sabiam fazer 20 anos, anunciar as ações do Jorge Soros foram parar na Lua. Agora ele investiu de novo, e o que acontece? O governo americano vai emprestar um dinheiro para o Brasil furar o petróleo lá no pré-sal. Atenção, tudo isso aí é inside information, tudo isso aí é crime, gente. Investiguem e descubram, tá? Então até a semana que vem, muito obrigado.